futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta sexta-feira, como sempre com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Vamos ao mercado da bola porque tem notícias importantes para trazer para vocês. Vamos começar falando de Bruno Gomes. Lembra que Vasco e Internacional fizeram o famoso troca-troca aí envolvendo Zé Gabriel e Bruno Gomes? Ambos os jogadores pertenciam aí 100% ao Vasco, outro 100% ao Inter, e as equipes trocaram os jogadores em definitivo. O contrato do Zé Gabriel com o Vasco vai até dezembro e o contrato do Bruno Gomes, salvo engano, ia até o final desse ano agora também com o Inter. Fato é que o Inter emprestou o jogador ano passado ao Coritiba, o Coritiba gostou, ele seguiu esse ano por lá porque ainda tinha contrato, e o Coritiba está adquirindo o jogador junto ao Inter em definitivo. A informação é do companheiro Vene Casagrande. O Vasco ainda tinha 50% dos direitos econômicos do nosso ex-volante e o Coritiba está pagando 5 milhões de reais pelo jogador. Como o Vasco detém 50% do passe, o Vasco está recebendo aí 2 milhões e meio de reais pela venda de Bruno Gomes. Então, no final das contas, o Vasco trocou um jogador pelo outro. O Bruno Gomes por lá foi vendido, entrou 2 milhões e meio no caixa do Vasco e o Vasco segue aqui com o Zé Gabriel. Eu confesso que tinha uma expectativa muito maior sobre o Bruno Gomes. A gente está atrás de primeiro volante aí. Se ele realmente tivesse ajustado a questão das entradas violentas dele e evoluísse um pouco mais, eu acho que ele poderia ser esse primeiro volante que o Vasco está atrás do mercado. Eu vou falar já nesse vídeo. O potencial do Bruno Gomes é muito grande. Tem ido muito bem no Coritiba, mas longe de ser aquilo que a gente projetava no mesmo. Tanto é que ele foi negociado no mercado interno 2 vezes, para o Inter e agora, em definitivo, para o Coritiba. A gente projetava venda para ele direto para a Europa. Beleza? Então tá feito aí o registro, 2 milhões e meio de reais pingando na conta do Vasco pela venda do Bruno Gomes. Beleza? E agora vamos falar a respeito aí de contratação de jogadores. Eu vou trazer 2 informações importantes. Primeiro, notícia dada primeiro pelo companheiro Lucas Pedrosa, confirmada pelo Lance, e o Lance foi um pouco mais a fundo, trouxe um pouco mais de informações. É a seguinte: o Vasco está mandando 2 scouts, segundo Pedrosa, para a Argentina. O Lance foi mais a fundo, para a Argentina e também para a Colômbia. Eu vou chegar lá e vou explicar o porquê. O Vasco quer observar em loco alguns jogadores que o Vasco está querendo contratar, porque já mapeou para o scout. Quer que esses scouts vão lá e observem em loco a partida desses atletas para poder de fato chegar a cacifar e tentar avançar ao ponto de fazer a contratação. Luiz Melo também deve ir à Argentina. E para quê? Emanuel Capasso. Eu trouxe para vocês algumas vezes aqui no decorrer dessa semana que o negócio voltou a esquentar e o Luiz Melo está indo à Argentina para finalizar a negociação do Manu Capasso. O zagueiro, inclusive, não viajou com o time do Atlético Tucumã para Buenos Aires para enfrentar o Boca Juniors pela estreia do campeonato argentino, ou melhor, reestreia, beleza? Para poder ver se fecha logo a negociação. E informação do Lance que um dos jogadores que será observado na Argentina em loco é o volante Santiago Eze, volante, 21 anos de idade, e joga como primeiro volante, tem qualidade, sabe construir também. E lembra que esse jogador surgiu no mapa do Vasco lá no começo do mês de janeiro. No dia 3 de janeiro surgiu a primeira informação de que o Vasco sondou a situação do jogador para entender a situação de valores. Ele pertence ao Huracan da Argentina. O jogador e seu staff esperavam propostas da Europa, até chegaram algumas coisas, mas não agradaram tanto nem o jogador, nem o Huracan. E o jogador estava ali aguardando uma movimentação do Vasco para ele poder se transferir para o futebol brasileiro, já que aquilo que se esperava da Europa não aconteceu. Então o Vasco está mandando scouts aí à Argentina para ver o jogador de perto, realmente tendo o aceite positivo, ó, é isso mesmo, pode mandar bala na proposta aí. Aí depende de um acerto entre Vasco e Huracan. Mas o negócio aí com o Santiago Eze voltou a esquentar. E o Lance não soube apurar qual o jogador que o Vasco está indo observar lá na Colômbia, mas sim, tem representantes do Vasco aqui na Colômbia, e Luiz Melo está indo à Argentina
para sacramentar o negócio junto ao Atlético Tucumã. O que não quer dizer que de fato o negócio vai realmente ser finalizado. Deu certo com o Luco Herediano. O Luiz Melo viajou para a Argentina e nessa aí da Argentina conseguiu finalizar a compra do Luco Herediano. Beleza? Vamos virar a chave agora e caminhando para a reta final. Novamente retorno aqui com o Paulo Brax. Eu vou deixar com vocês o Paulo Brax comentando dois temas importantes na entrevista aos companheiros da ESPN. Primeiro, ele vai comentar uma fala do John Textor, que é dono da SAF do Botafogo, com relação ao processo de SAF no Brasil. Ele reclamou um pouco da legislação, a forma como a lei foi feita no que tange aí ao pagamento das dívidas do clube. Lembra que a 777 adquiriu o Vasco tendo que investir 700 milhões no futebol e pagar até 700 milhões das dívidas do clube associativo? E o John Tex estava reclamando, parece que a CBF está passando na frente dos credores aí na hora de receber. Enfim, o Paulo Brax foi perguntado o que ele acha da declaração do John Textor e se essa situação de alguma forma tem algum respingo dentro do Vasco, a 777 está tranquila ou tem reclamado também dessa situação. E já na sequência ele comenta a situação do Maracanã, se o Vasco realmente vai brigar pelo Maracanã, como é que ele enxerga essa situação de jogar no Maracanã, e para a galera aí que é off-Rio, como é que enxerga hoje o departamento de futebol a possibilidade do Vasco pegar uns jogos com o seu mando de campo, como vai acontecer agora segunda-feira. O jogo entre Vasco e Volta Redonda é mando do Vasco, poderia ser em São Januário, mas o Vasco vai jogar em Espírito Santo, em Cariacica. Então, se isso pode acontecer mais vezes no decorrer da temporada, e como o departamento de futebol enxerga essa situação. E ele aproveita e finaliza deixando também um recado para a torcida do Vasco. Não é uma pasta que é do meu domínio, porque isso é institucional. A minha parte é o futebol do Vasco, não necessariamente a SAF como empresa ou como gestão, mas não está interferindo em absolutamente nada essa questão que pode vir de dívida, de acordo de acionistas, de credores, juridicamente e financeiramente, não tem interferido no futebol do Vasco, não tem interferido nas negociações que eu tenho feito, não tem interferido no orçamento que a gente previamente acordou e estabeleceu, inclusive pessoalmente, em reunião na Europa, junto com o grupo. Nada chegou até mim como algo que poderia atrapalhar ou como poderia obstruir esse trabalho que a gente tem feito. Eu vi a declaração do texto, acompanho de perto o Botafogo também, mas os clubes eles têm gestões e regimes diferentes. Eu acredito que se colocar na mesa a gestão e o regime de contratação e de acordo por exemplo, do Cruzeiro, do Vasco e do Botafogo, são diferentes. Então eu não posso falar sobre o Botafogo ou sobre o Cruzeiro. E sobre o Vasco, o que eu posso passar para vocês e para a torcida do Vasco, não institucionalmente, porque eu não respondo institucionalmente pelo Vasco, é que está tudo certo, está tudo bem, não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de preocupação ou algum fato novo que possa deixar a gente preocupado nesse nosso planejamento do ano. É também uma pauta institucional, mas dentro do que está me sendo atualizado, o Vasco tem total interesse de jogar no Maracanã. São Januário é a casa do Vasco e a gente sentiu isso aqui na nossa reta final de Série B, que nos ajudou muito a conquistar o nosso objetivo, o nosso acesso. A torcida faz o jogo em São Januário ser um jogo diferente para nós e para o adversário. Então é um fator que a gente não pode desconsiderar nunca, mas a torcida do Vasco não cabe em São Januário. O Maracanã é um estádio do Rio de Janeiro, um estádio do Brasil, um estádio do mundo e, obviamente, o Vasco tem interesse em entrar dentro desse processo, o processo sendo um processo aberto, sendo um processo transparente e límpido, o Vasco vai ter todas as armas possíveis para poder ingressar dentro desse consórcio, ingressar dentro dessa licitação e ter esses dois estádios aqui dentro do Rio de Janeiro, e no Brasil inteiro para poder jogar, porque o Vasco tem torcedor no Brasil todo e agora a gente voltou dos Estados Unidos e tinha muito torcida do Vasco, tanto no Fort Lauderdale quanto em Miami, quanto em Orlando, é uma torcida mundial, mas eu acredito que o Vasco ele precisa brigar sim por ter o Maracanã, que é um clube, é um estádio de todos, é o estádio de todos os clubes aqui do Rio de Janeiro. Se for perguntar sempre para o futebol quer sempre jogar aqui no Rio de Janeiro, mas a gente entende que institucionalmente é bom para a marca Vasco percorrer o Brasil, tem torcedor no Brasil inteiro, como eu disse, e a gente vê isso nas nossas viagens. Então,
Eu acredito que o torcedor do Vasco ele não está só no Rio de Janeiro. Mas tudo depende de logística, tudo depende de estrutura, tudo depende de viagens. O Brasil é muito grande, né? Então, assim, tecnicamente a gente sempre tem, às vezes, esse viés para ficar em casa. Mas o Vasco ele tem casa no Brasil todo. Obrigado, Eugênio, Bruno, Marra, muito obrigado pelo espaço da ESPN, que a gente tem realmente um ano na altura do peso dessa camisa, na altura do peso do Vasco da Gama. A torcida pode ficar bastante animada e esperançosa para que a gente tenha realmente essa nova era que começou com o acesso da Série A ano passado. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Amanhã, próximo da hora do almoço, entre meio-dia e 1h, tá aí no ar a nossa primeira edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!